Oi! No vídeo de hoje eu dou início a uma série de vídeos sobre as viagens que eu já realizei. E para começar, eu escolhi a minha cidade favorita no mundo, San Diego. Hoje é o primeiro de uma série de vídeos que eu decidi trazer para vocês, onde eu vou compartilhar a minha opinião e dar algumas indicações sobre os lugares que eu visitei e viajei. Infelizmente, eu decidi criar esse canal depois que eu voltei pro Brasil e acabei não gravando muito conteúdo sobre as minhas viagens. Então eu procurei, pesquisei, pensei muito, e um formato que eu achei que funcionaria foi o de criar alguns tópicos. No caso eu criei 10 tópicos, e daí eu vou respondê-los com relação às viagens que eu já fiz. Os tópicos são: 1. A melhor época do ano para visitar esse local. 2. Onde se hospedar. 3. Qual é o melhor meio de transporte. 4. O que não se pode deixar de comer nesse local. 5. O ponto turístico que eu mais gostei. 6. Qual foi o orçamento que eu precisei ter para aquela viagem. 7. O que eu mais gostei. 8. O que eu menos gostei. 9. O que levar na bagagem. E 10. A minha foto favorita daquele local. O primeiro lugar que eu escolhi para compartilhar aqui com vocês foi San Diego, porque eu, honestamente, se pudesse escolher qualquer lugar no mundo para morar, com certeza escolheria lá. San Diego, para quem não sabe, está localizado no extremo sul da Califórnia, ali na fronteira com o México. É a segunda cidade mais populosa do estado da Califórnia, apenas perde para Los Angeles, e é a 8ª mais populosa de todos os Estados Unidos. San Diego já foi um estado mexicano e por isso traz muitas características do país. E aí que o sol decidiu sair de trás das nuvens e eu acho que eu vou mudar de lugar. E agora que vocês já sabem um pouquinho sobre San Diego, vamos às dicas. Número 1. Qual que é a melhor época para se visitar San Diego? Eu diria que o ano todo é o melhor momento para visitar San Diego, por ser localizado na Califórnia. No verão, apesar de quente, não é úmido, então não é um calor que você não aguenta. E no inverno, apesar de ser um pouquinho mais frio, também não vai ser aquele absurdo, nunca vai nevar. E por conta do clima desértico, muito provavelmente fará muito calor durante o dia, e aí à noite a temperatura vai cair uns 10, 15 graus e acaba fazendo um friozinho bem gostoso. 2. Onde se hospedar? Dentre as vezes que eu visitei San Diego, muitas delas eu só fiz um bate-volta porque eu morava relativamente perto. Mas em 2 momentos eu me hospedei e passei o final de semana todo lá. No primeiro momento eu optei por um hostel chamado Lucky Dish Hostel. Ele é localizado em Downtown San Diego, ou seja, bem no centro da cidade, e eu particularmente adorei. Tanto a localização, quanto o atendimento, quanto a limpeza do local, tudo passou pelo meu selo de aprovação. Num segundo momento, eu fiquei num hotel, mas também bem simples. O hotel se chama California Suites Hotel. E apesar de simples, não deixou a desejar. Eu fui com mais 3 amigas e o quarto tinha 2 camas de casal. O banheiro era bem limpinho, a localização era ótima. E tanto o hostel que eu falei no começo, quanto esse hotel ofereciam café da manhã, que é sempre algo que eu valorizo muito quando eu faço as minhas viagens. Porque almoço e jantar, muito provavelmente você vai estar passeando ou vai estar em algum lugar na rua. Mas o café da manhã eu acho bacana que o hotel ofereça. Tópico número 3. Que transporte usar? Eu recomendo carro, tanto pela praticidade quanto pelo conforto. São muitos os pontos turísticos em San Diego, então tudo vai do tempo que você tem para visitar a cidade. Se o seu tempo for muito curto, realmente o carro vai fazer toda a diferença. Então assim, por ser uma cidade grande, alguns pontos turísticos não são próximos uns dos outros, obviamente. Mas nada impede que você use Uber ou ônibus ou qualquer outro meio de transporte que a cidade ofereça. Teve uma vez que eu fui de trem e acabei usando o ônibus, e assim, é aquele negócio, é uma cidade grande, vai oferecer transporte público, vai ser um transporte público de qualidade, mas nada se compara ao carro. Tópico número 4, o que não se pode deixar de comer nessa cidade. Bom, como eu comentei no começo do vídeo, San Diego tem muita influência mexicana. E assim, eu nunca fui ao México, mas toda vez que eu fui pra San Diego eu comi comida mexicana e achei assim, deslumbrante. Então eu acredito que uma comida que não pode se deixar de comer quando for pra San Diego é a mexicana. Tópico número 5, qual é o ponto turístico que eu mais gostei? O meu lugar favorito em San Diego e o lugar que eu botei os pés todas as vezes que eu visitei a cidade é Old Town. A cidade velha de San Diego é totalmente voltada para a cultura mexicana. E é uma riqueza em detalhes e história que, assim, não tenho nem palavras para descrever.
O local todo tem um clima mais antigo, diferente, histórico, alguns museus bem antigos, arquitetura de anos e anos atrás. Isso sem contar que na maioria das lojas as pessoas se vestem de forma temática. Tem uma lojinha de doces em Old Town que é um charme do começo ao fim. Tanto a loja em si, quanto os vendedores e atendentes, eles são todos assim... Parece que você tá dentro de um filme antigo, de verdade. E lá você encontra feirinhas de rua, artigos mexicanos, muita comida gostosa, muita música gostosa. E assim, disparado é o meu lugar favorito. 6. Qual foi o meu orçamento para essa viagem? Fica difícil calcular, uma vez que além de eu morar bem perto, eu fui diversas vezes para San Diego. Então assim, o que eu posso dizer é que não é um lugar barato. Por ser localizado na Califórnia, um dos estados mais caros dos Estados Unidos, e por ser um lugar bem turístico mesmo, as coisas acabam sendo um pouquinho mais caras. Mas tudo depende do tipo de viagem que você vai querer fazer. Muitos dos pontos turísticos são gratuitos, como as praias, como o Balboa Park, como Old Town, que eu acabei de falar, mas em compensação, os que não são gratuitos são um pouquinho caros, como o Zoológico de San Diego, por exemplo, ou o SeaWorld San Diego, e os museus localizados no Balboa Park. Mas no geral não foge muito do padrão, uma refeição completa vai sair na faixa de 15, 20 dólares, assim, num bom restaurante, eu digo. A hospedagem também vai depender, eu paguei 35 dólares a noite no hostel, então de repente se você for ficar num hostel nem vai sair tão caro. E se você optar por ir de carro, se prepara para o valor da gasolina, que é muito alto no sul da Califórnia. Tópico número 7, o que eu mais gostei desse local. Não é à toa que é minha cidade favorita no mundo, eu gosto de praticamente tudo. Na verdade, eu acho que eu gosto de tudo lá. Então, assim, tirando Old Town, que eu já comentei, eu gosto muito do Balboa Park. Ele é um parque gigantesco, bem ao lado do Zoológico de San Diego, então muito provavelmente você vai fazer essa visita junto. E ele é muito rico em todos os aspectos. A natureza que eles preservam no parque é incrível. Dentro do parque você tem acesso aos melhores museus de San Diego. Isso sem contar o orquidário que eles têm ali. Eu nem gosto de flores, mas eu fiquei encantada com a quantidade e com a qualidade das orquídeas que eles tinham ali. E daí teve outro lugar que eu gostei muito e que eu vou indicar porque ele não é tão clichê quanto o Balboa Park. E muito provavelmente se você for para San Diego você não vai saber que ele existe. Se chama Adobe Falls. Então assim, é um local onde acontece uma queda d'água, não é muito fácil chegar nele, digo, por não ser muito conhecido, tem muito mato, mas assim, não é uma caminhada muito longa, é simples. E em todas as quedas dessa pedra d'água possuem rabiscos, grafites e desenhos que pessoas deixaram ali. Então assim, além da queda d'água em si, você ainda tem todo aquele cenário todo colorido das pinturas e dos grafites que, meu, sensacional. Tópico número 7, o que eu menos gostei. Cara, é muito difícil. Pra mim, sei lá, San Diego é perfeito, então... sei lá, as praias, talvez, assim, não porque as praias sejam feias ou ruins, não, muito pelo contrário, elas são todas muito incríveis. Mas como eu morava em OC, eu acho que as praias de OC são mais incríveis do que as de San Diego. Então, sei lá, só por isso eu vou falar as praias, mas honestamente, tudo é muito lindo, principalmente as praias em San Diego. Tópico número 9, o que levar na bagagem. Tudo vai depender do tipo e do estilo de viagem que você está planejando fazer. Então se a sua ideia é caminhar bastante, visitar muitas coisas a pé, visitar os parques ou até mesmo fazer um hiking, algumas coisas que não se pode deixar de ter na mala numa viagem para San Diego são biquíni. Apesar da água do mar ser muito, muito gelada, não tem como não visitar pelo menos uma praia em San Diego. Alguns vestidos, caso você seja mulher, tanto para usar durante o dia quanto para usar à noite. Existe uma área em San Diego chamada Gaslamp Quarter, que conta com diversos barzinhos, super bacana, é um clima bem legal. Então, de repente, se der para incluir aí no roteiro uma noite num barzinho em San Diego, eu super recomendo. E não deixe de levar uma blusinha de frio. Como eu comentei no começo do vídeo, o clima durante o dia varia muito, a temperatura pode cair 10 ou até mais graus, então é super importante ter uma blusinha de frio ali na mão. E se você for no inverno, aí sim, com certeza tem que levar uma jaquetinha, uma blusinha, porque vai precisar. Tópico número 10, qual que é a minha foto favorita de lá? Cara, como foi difícil escolher uma foto só. Eu queria mostrar todas as fotos que eu já tirei de San Diego e em San Diego. Então eu optei por uma que eu tirei na minha primeira visita a San Diego, e que é essa fofura aqui. Ter ido ao Zoológico de San Diego já foi um sonho que eu realizei, porque eu sempre ouvi falar e pesquisei muito sobre ele. E sei lá, também é uma foto muito especial pra mim, tanto por ser um urso panda, coisa que eu achei que eu nunca fosse ver na vida,
quanto porque eu adoro essa foto e porque faz parte da minha primeira lembrança, da minha primeira viagem para San Diego. E San Diego é muito especial para mim e poder lembrar desse primeiro momento meu lá é muito importante. E é por isso que essa foi a foto escolhida. Eu espero que vocês tenham gostado do formato do vídeo, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e instigado vocês a visitar San Diego. No vídeo que eu compartilhei a minha experiência como au pair, eu contei todas as viagens que eu fiz durante a minha experiência nos Estados Unidos. Então dá uma conferidinha no vídeo aqui, eu vou deixar linkado no card. A minha intenção é fazer um vídeo como esse para todas as viagens que eu fiz, ou quase todas, pelo menos. Mas se vocês quiserem essas 10 dicas sobre algum lugar em específico que eu tenha comentado que já visitei, por exemplo, eu fui para Seattle e fui para Los Angeles, mas eu vou gravar o vídeo de Seattle antes do de Los Angeles. Caso mais pessoas tenham interesse em saber sobre Los Angeles ao invés de Seattle, eu trago o vídeo de Los Angeles antes pra vocês sem nenhum problema. Então deixa nos comentários qual lugar que você mais quer que eu grave um vídeo como esse. Obrigada mais uma vez pelo carinho e até o próximo vídeo.